Paralisia cerebral. Só de ouvir o nome a gente já pensa em algo que vai piorando, certo? Mas a grande questão é que a lesão no cérebro que causa tudo isso, na verdade não progride. Fica ali, estática. Parece um paradoxo, né? Pois é exatamente essa e outras complexidades que vamos desvendar hoje, mergulhando fundo no que a literatura médica tem a dizer sobre o assunto. Então, para a gente entender bem essa condição, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente volta um pouco no tempo para ver a história e a definição. Depois, vamos investigar as causas e as diferentes caras que a paralisia cerebral pode ter. Aí, a gente parte para como lidar com ela no dia a dia. E, por fim, a pergunta de ouro. Dá para prevenir? Ok, vamos começar essa investigação lá no século XIX. Imagina só, os médicos da época se depararam com um verdadeiro quebra-cabeça. Eles viam crianças com uma condição bem misteriosa, que afetava os movimentos, mas não piorava com o tempo. Isso era estranho. Entender como saímos desse mistério para chegar na definição que temos hoje é o nosso ponto de partida. E essa linha do tempo mostra bem essa evolução, que não foi rápida, levou mais de um século. Tudo começou em 1843, com o cirurgião inglês William Little, sendo o primeiro a descrever essa condição. Décadas depois, em 1897, olha só quem aparece, Sigmund Freud, que batizou de paralisia cerebral. Mas o termo só pegou mesmo lá por 1946. E aí surgiu um problemão. Muita gente confundia com poliomielite, a tal da paralisia infantil. E essa confusão, nossa, durou muito tempo. Tá, mas então qual é o nome técnico, o sobrenome da paralisia cerebral? É encefalopatia crônica não progressiva da infância. Parece complicado, mas vamos quebrar isso. Encefalopatia, problema no cérebro. Crônica quer dizer que é para a vida toda. E o mais importante de tudo, não progressiva. É isso, a lesão que aconteceu lá no cérebro, ela é estática, ela não aumenta, não piora. Ela se estabelece e pronto. E essa analogia da planta do edifício é perfeita para entender aquele paradoxo que a gente falou no começo. Pensa bem, o erro de digitação na planta, a lesão no cérebro, nunca muda. Ele está lá, fixo. Mas, conforme o prédio vai sendo construído, ou seja, conforme a criança vai crescendo, os efeitos daquele erro podem ficar mais aparentes, podem mudar. As consequências nos músculos, nos ossos, essas sim podem evoluir com o tempo. E aqui a gente mata de vez aquela confusão antiga com a poliomielite. É bem simples, na verdade. Paralisia cerebral? A raiz do problema é uma lesão no cérebro. Ponto. Já a paralisia infantil, a polio, a causa é um vírus que ataca a medula espinhal. São duas coisas completamente diferentes, com origens e efeitos totalmente distintos. Ok, já entendemos o que é. Agora a pergunta é, por que acontece? Se a lesão rola num cérebro que ainda está se formando, o que pode causar isso? É isso que a gente vai ver agora, essa teia bem complexa de fatores. Olha só esse gráfico, ele é muito revelador. A maior fatia do bolo, 60% dos casos, acontece no período que a gente chama de perinatal, ou seja, durante o parto ou logo depois. Mas 30% acontecem ainda na gestação. O que isso grita pra gente que o momento do nascimento e os primeiros cuidados com o bebê são, nossa, absolutamente cruciais. E não dá para apontar o dedo para uma coisa só, não é uma causa única. É uma combinação de vários fatores de risco. Antes do bebê nascer, pode ser uma infecção na mãe, como rubéola ou até desnutrição. Durante o parto, os grandes vilões costumam ser a prematuridade e a falta de oxigênio. E mesmo depois que a criança já nasceu, nos primeiros anos, uma meningite ou um trauma na cabeça também podem, infelizmente, levar a essa lesão. Mas, e aqui vem um dado que mostra o tamanho do desafio que a gente ainda tem pela frente. Em impressionantes 40% dos casos, simplesmente não dá para saber a causa exata. Não se consegue identificar o que aconteceu. É um lembrete bem claro de como o cérebro em desenvolvimento é complexo e de que ainda há muito o que descobrir. Então, se o cérebro é como uma cidade e a lesão pode acontecer em bairros diferentes, faz sentido que os problemas que aparecem também sejam diferentes, né? Por isso a paralisia cerebral não é uma coisa só, é um espectro com várias formas de se manifestar. Basicamente, a gente pode pensar em 3 tipos principais. O primeiro e mais comum é o tipo espástico. Aqui a palavra-chave é rigidez, os músculos ficam muito tensos. Depois vem o tipo discinético, que causa movimentos involuntários, descontrolados. E por último, o tipo atáxico, que mexe com o equilíbrio e a coordenação, deixando os movimentos mais trêmulos e instáveis. Agora, se liga nesse número, 88%.
Quase 9 em cada 10 casos de paralisia cerebral são do tipo espástico. O que isso quer dizer na prática? Que para a imensa maioria das pessoas com PC, o grande desafio diário é lidar com essa rigidez, essa tensão muscular que impacta tudo, desde caminhar até as tarefas mais simples do dia a dia. E essa imagem aqui é um ótimo exemplo de uma das causas por trás disso. O que a gente está vendo é uma lesão na chamada substância branca do cérebro. Pensa na substância branca como as autoestradas que conectam as diferentes áreas do cérebro. Quando essas estradas são danificadas, a comunicação falha. E esse tipo de lesão é super comum em bebês prematuros. E para conectar o que a gente acabou de ver com um tipo específico de PC, olha esse dado. 81% dos casos de diplegia espástica, que é aquela forma que afeta principalmente as pernas, estão ligadas à prematuridade, ou seja, a conexão entre nascer antes do tempo e ter esse tipo específico de paralisia cerebral é fortíssima. Uma coisa está muito ligada à outra. Tudo bem, a gente já entendeu que a lesão inicial no cérebro não tem como consertar, ela é permanente. Então a pergunta muda. Não é mais como curar, e sim como lidar com isso. O foco todo se volta para o manejo, para como minimizar as consequências e buscar a melhor qualidade de vida possível. E essa citação do material que a gente está usando resume perfeitamente a filosofia do tratamento. Ele é paliativo. Aqui, paliativo significa que não dá para agir na lesão original, que já cicatrizou. O trabalho é todo voltado para as consequências dela, para dar mais função e bem-estar. E por isso mesmo, o tratamento não é coisa de um profissional só. Longe disso. É um verdadeiro trabalho de equipe. Pensa num time com fisioterapeuta, psicólogo, cirurgião ortopédico, fonoaudiólogo, uma galera. Todos jogando juntos para aumentar a capacidade da pessoa, prevenir problemas futuros e, muito importante, dar suporte não só para ela, mas para a família toda. Bom, e para fechar, a gente chega na parte que talvez seja a mais impactante de toda essa análise. A literatura aponta para uma conclusão muito forte sobre prevenção. E isso muda tudo, né? A gente sai de uma postura de só reagir ao problema para uma postura de agir antes que ele aconteça. E a conclusão é essa, direta e reta. A incidência de paralisia cerebral tem uma relação direta com a qualidade do pré-natal. É isso. O que a ciência nos diz é que um bom acompanhamento médico durante a gravidez é de longe a ferramenta mais poderosa que nós temos para prevenir a condição. Muitos daqueles fatores de risco que a gente viu, infecções, desnutrição, outras condições de saúde da mãe, tudo isso pode ser controlado ou até evitado com um bom pré-natal. Um acompanhamento médico completo e contínuo para a gestante é a chave. Ou seja, a prevenção começa muito, mas muito antes do parto. Então, olha só o caminho que a gente percorreu. Saímos de um mistério lá do século XIX e chegamos a uma condição que a gente entende as causas, os tipos. Vimos que o foco é em manejar, não em curar, mas a mensagem final, a mais forte, é sobre prevenção. Se o conhecimento científico mostra que muitos casos poderiam ser evitados, a pergunta que fica no ar vai além da medicina. Ela é uma questão social. Como é que a gente, como sociedade, pode garantir que esse conhecimento se transforme em ação e oferecer o melhor suporte possível para a saúde das mães e dos bebês?